A questão 22 da página 419 dizia que o empresário tomou emprestado R$ 40.000 do banco A e R$ 60.000 do banco B, numa mesma data, a taxa de juros compostos de 20% ao ano e 8% ao ano, respectivamente. Então, ele pede primeiro para a gente determinar qual seria a dívida final total depois de 2 anos, né? E aí, para isso, a gente tem que fazer tanto a do banco A quanto a do banco B e somá-las no final. Então, o montante total é justamente a soma do montante em A com o montante em B. Então, usando a expressão dos juros compostos, a gente tem que montante é igual a capital inicial vezes 1 mais I elevado a T. Então, no caso do banco A, o capital inicial foi 40 mil, o nosso 1 mais I dá 1,2, porque é 20% ao mês, então 1 mais 0,2 elevado a T. E no outro banco, o capital inicial seria de 60 mil, a taxa de juros é 0,08, somada a 1 dá 1,08, elevado a T. Então, substituindo agora o T por 2, porque ele quer saber ao final de 2 anos, a gente vai chegar aqui, o montante total é de 40 mil vezes 6 vezes 6 sobre 5 sobre 5, né? Então 6 quintos ao quadrado, porque 1,2 é a mesma coisa que 6 quintos. E aqui a gente tem mais 60 mil vezes, eu transformei isso aqui em 108 sobre 100, para facilitar um pouco os nossos cálculos. Então aqui, 1.600, eu cortei esse 40 mil com o 5 e o 5, né? Então a gente chegou em 1.600 vezes 36. E aqui eu simplifiquei os 100, os dois 100 aqui com os 60 mil. Então vai ficar 6 vezes 108 vezes 108. Então, no total, a gente chega em 57.600 mais 69.984 e, portanto, a gente chega ao valor R$ 127.584, que é o valor total que essa pessoa vai ter que pagar depois de 2 anos. No item B, pedia para determinar quantos anos levaria para que as dívidas dos dois bancos fossem iguais. Ou seja, eu tenho que pegar essa expressão aqui e igualar a essa expressão. Então, montante de A tem que ser igual ao montante de B, e eu igualo justamente essas duas expressões que eu estava mostrando para vocês. E agora eu vou reescrever isso da melhor maneira possível para que eu consiga resolver essa equação. Então, eu vou começar dividindo os dois lados por 10 mil, né? Então, ficar 4 vezes 1,2 elevado a t é igual a 6 vezes 1,08 elevado a t. Tá? Então, está aqui o 4 e o 6. Só que eu já reescrevi esse 6 como 3 e 2, porque a gente sabe o logaritmo de 3 e o logaritmo de 2, mas não de 6. Né? Mas a gente consegue descobrir o logaritmo de 6 a partir desses dois logaritmos aqui. E além disso, eu já reescrevi então 1,2 como sendo 3 quartos sobre 10, né? 12 sobre 10, e o 1,08 eu reescrevi como 108 sobre 100. E agora, para a gente conseguir resolver isso daí, desculpa, falta um elevado a t aqui. Para a gente conseguir resolver isso, a gente vai precisar usar os logaritmos para deixar tudo na mesma base dos dois lados, né? Então a gente sabe o logaritmo de 2, o logaritmo de 3. Alguns deles vão ser mais fáceis de conseguir, outros vão ser um pouco mais complexos. Então, por exemplo, o 108 a gente não sabe exatamente como eu consigo reescrever ele usando só 2 e 3. Então o que a gente faz é fatorar o 108. Quando eu fatoro o 108, eu descubro que a gente pode escrever ele como sendo 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Então é justamente o que eu reescrevo aqui, né? 108 vira 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Então, no final das contas, além disso, eu ainda simplifiquei aqui esse 2 com esse 4. Né? Então, ficou 2 vezes tudo isso é igual a 3 vezes tudo isso. E aí agora, então, eu vou usar as informações do logaritmo. Eu vou trocar todos esses números para base 10. Então, 2 a gente reescreve como 10 elevado a 0,3. O 3 a gente reescreve como 10 elevado a 0,48. O 4, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado, então vai ser 10 elevado a 0,3 elevado a 2, né? Que daria 10 elevado a 0,6. Eu multiplico os expoentes. Tudo isso sobre 10. E ainda tenho que lembrar de levar a t, né? E aí, do outro lado, eu vou reescrever o 3 como 10 elevado a 0,48. O 2 ao quadrado como 10 elevado a 0,3 elevado ao quadrado, e aí, portanto, 10 elevado a 0,6.
o 3 como 10 elevado a 0,48 vezes 3, né? Porque eu estou levando ao cubo esse 10 elevado a 0,48. Então, a gente chega em 10 elevado a 1,44. Tudo isso sobre 100, que é 10 ao quadrado. E agora a gente vai simplesmente somar e subtrair os expoentes a partir das propriedades da potência, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 0,48 mais 0,6 menos o 1. Então, a gente chega em 10 elevado a 0,08t vezes esse daqui, né, que está ainda multiplicando. Então, depois eu vou ter que somar também os expoentes. E desse lado vai ficar 0,6 mais 1,44 menos 2. Então, a gente chega em 10 elevado a 0,04t. Agora, eu vou terminar de organizar isso, tentar isolar tudo que tem T de um lado e o que não tem T do outro. Então, eu vou passar esse aqui dividindo para cá e esse aqui dividindo para esse lado. Então, vai ficar 10 elevado a 0,08t menos o 0,04t. E aqui vai ficar 10 elevado a 0,48 menos o 0,3. Então, a gente chega aqui 10 elevado a 0,04t é igual a 10 elevado a 0,18. E aí, portanto, o 0,04t tem que ser igual a 0,18. E aí, dividindo, então, 18 por 4, a gente chega à conclusão que o t vai ser de 4 anos e meio.